Olá, amigos, bem-vindos ao canal Insight Teológico. Hoje nós vamos conversar um assunto importante que trata das características de um atual fariseu. A Bíblia, ela apresenta algumas características dos fariseus. E os fariseus eram pessoas, nos tempos de Jesus, que eram tidas como modelo da sociedade. Pessoas profundamente espirituais e piedosas. No livro de Lucas, no capítulo 18, você pode ler na sua Bíblia, do versículo 9 até o versículo 14, apresenta ali um contraste entre o fariseu e o publicano. O publicano era uma pessoa execrada pela sociedade, tida como traidora da nação, porque coletava impostos para o Império Romano. E diz no versículo 11 que o fariseu ele estava em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então nós vemos aqui que o fariseu ele era cheio do seu senso de justiça própria. E então ele achava que ele dava o dízimo, que ele jejuava, que ele estava no templo, que ele cultuava, então ele achava que por isso ele era superior aos demais homens. E ele afirma isso na oração dele, dizendo que agradece a Deus porque ele não é como os demais homens e nem como o publicano que estava orando ao lado dele ali no templo. Então vamos ver, baseado nesse relato e em alguns outros, as 14 características de um atual fariseu. Primeira característica, ele acha que as pessoas à sua volta são mais pecadoras do que ela. Então essa parábola é um exemplo clássico dessa característica. Então ele achava que ele comparava a sua vida com os demais, achando que as pessoas à sua volta eram menos consagradas do que ela, menos espirituais do que ela. A segunda característica, jejua e se acha mais espiritual do que aqueles que não jejuam. Então há pessoas que elas jejuam, em vez dela jejuar e não falar para ninguém, ela proclama aos quatro ventos que ela está jejuando e ela acha que isso torna ela mais santa do que aquela pessoa que não pratica o jejum, o que também é outro engano. A terceira característica é ter um cargo na igreja e se considerar mais espiritual do que aqueles que não têm cargo algum. O fato de uma pessoa ter um cargo na igreja não significa que ela está mais próxima de Deus ou do favor de Deus do que aquela pessoa que não tem cargo nenhum. O fato de uma pessoa ter cargo na igreja não significa que ela é mais espiritual, que ela é mais consagrada e que ela tem mais compromisso com Deus. Na verdade, não significa nada, uma vez que não são nossas obras e nossos trabalhos que nos colocam diante do favor de Deus. A quarta característica, o quarto sinal, estuda a lição bíblica e acha que é mais espiritual do que aquele que não estuda. Muitas vezes eu não estudei a lição porque eu estava envolvido em trabalho, escrevendo livros, artigos e estava estudando livros teológicos também, que abordavam muitas vezes o mesmo assunto que estava sendo abordado na lição, mas de uma forma muito mais profunda. E quando algumas pessoas percebiam que eu não havia estudado a lição, elas me olhavam diferente, como se eu tivesse em apostasia porque eu não estudei a lição, né? E então ficam presas a seus paradigmas, aos seus falsos conceitos e acham que estudar a lição torna ela mais consagrada do que aquela pessoa que não estudou a lição. A quinta característica para identificar um atual fariseu é por seguir uma dieta alimentar natural, ele se acha mais consagrado do que aqueles que não seguem tal regime. Então a Bíblia, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus estabeleceu para o ser humano uma dieta natural ali à base de frutas, que é a melhor dieta para o ser humano, a mais saudável. E como resultado dessa dieta, os homens viviam quase 1000 anos. Metusalém viveu 969 anos, Adão viveu 930, então eles viviam bastante, tinham muita longevidade porque seguiam uma dieta mais próxima daquela que Deus deixou para a humanidade lá no Éden. A Bíblia ela faz restrições de alguns tipos de carne que são classificados como imundos, mas ela não proíbe comer todo e qualquer tipo de carne. Então o fato de uma pessoa comer carne não significa que ela é mais pecadora do que aquela pessoa que não come carne. Então isso já mostra que aquela pessoa que julga outra pessoa, ela está sendo um fariseu, como o fariseu dessa parábola que nós acabamos de ler. A sexta característica, frequenta os cultos e se acha mais santo do que aqueles que não frequentam. Então o fato de uma pessoa frequentar o culto na igreja não significa que ela é mais consagrada e está mais próxima de Deus do que aquela pessoa que não frequenta o culto na igreja, mas frequenta o culto no seu lar. Então Deus está em todos os lugares, Deus é onisciente, e Jesus foi claro ao dizer que onde há dois ou três reunidos em seu nome, ele está presente, seja na igreja, seja no lar,
seja numa caverna ou debaixo de uma árvore. Em qualquer lugar, Deus está presente com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A sétima característica é que faz trabalhos comunitários ou missionários e se acha mais consagrado do que aqueles que, na sua visão, não o fazem. Há pessoas que fazem trabalhos na comunidade, fazem trabalhos ajudando pessoas carentes, inclusive eles chegam até a tirar fotos e colocar nas redes sociais para mostrar para as pessoas que elas são pessoas piedosas. Elas batem no peito e proclamam as suas pretensas boas obras 4 ventos para serem vistas pelos homens, o que Jesus condena no seu evangelho. Então nós vemos que fazer trabalho comunitário e julgar a pessoa que não faz já se torna uma forma de farisaísmo, da mesma forma que fazer e divulgar para as pessoas que está fazendo. A oitava característica é que participa das atividades públicas na congregação e se acha superior àqueles que não participam. Então muitas vezes a pessoa ela participa lá dirigindo os momentos de louvores, pregando, cantando, e ela vê que uma pessoa não participa, muitas vezes até por não ter oportunidade. E ela acha que ela é mais consagrada do que aquela pessoa que não está participando das atividades públicas e que muitas vezes trabalha muito mais fora da igreja do que ela mesma trabalha. A nona característica, ele acha que trabalha mais em prol do reino de Deus do que os demais. Então há pessoas que eles trabalham e eles olham para si mesmos, em vez de comparar a vida dele com a vida de Jesus, ele começa a medir a vida dele comparando com outros irmãos. E ele exalta as qualidades deles, os defeitos dos outros, as virtudes deles e aquilo que ele acha que os outros não estão fazendo, e ele começa a fazer essas comparações e se achar mais consagrado do que os demais. Aí está outra evidência de farisaísmo. A décima evidência, que está ligada à nona, diz: compara aspectos positivos da sua vida com aspectos negativos da vida dos outros. É o que o fariseu da parábola que Jesus contou fez com o publicano e com as demais pessoas. Ele achava que os outros eram adúlteros, ladrões, não jejuavam, não davam o dízimo, e como ele, segundo a sua perspectiva, não cometia nenhum pecado, jejuava e dava o dízimo, então ele era mais consagrado do que os demais. A 11ª, que também está ligada a essas anteriores, diz: aquele que acha que a sua religiosidade e conhecimento são superiores aos demais. Então tem pessoas que ele acha que ele é espiritualmente e intelectualmente superior às demais pessoas. Só ele é o consagrado e só ele sabe. E os outros não sabem de nada e não têm a fé que ele tem. Então isso se torna ali uma outra evidência de farisaísmo. A 12ª é aquele que critica roupas, palavras e comportamentos dos outros. Existem pessoas com a mente mesquinha e ele vai nas reuniões religiosas e ele começa a julgar as pessoas pela sua aparência e pela sua roupa e pelas suas palavras. Então a fé dele não está em Deus, ele está apenas na igreja olhando os defeitos de outra pessoa. Certo irmão, ele ia para a igreja com roupa esporte, com roupa simples, e um outro irmão foi lá falar com ele, julgando e dizendo: você deve vir para a igreja de roupa social. E ele respondeu o seguinte: então você me dá a roupa social que eu venho para a igreja. Então era um irmão simples, que ele não podia comprar roupas, e outro irmão que tinha condições, em vez de ajudá-lo, foi julgá-lo porque ele estava indo para a igreja com uma roupa supostamente imprópria, uma vez que a Bíblia ela não fala que você tem que ir para a igreja de roupa social. A Bíblia não dá características de roupa para uma pessoa ir para a igreja. Então eu ir para a igreja de camiseta, eu sou tão próximo de Deus na minha devoção, na minha espiritualidade, como aquele que está em terno e gravata. E muitas vezes nem todos os que estão de terno e gravata, eles representam a Deus. Há muito bandido, tanto na política como na religião, se escondendo ali atrás de um terno e atrás de uma gravata. A 13ª característica divulga seus próprios feitos e se gloria deles, ao passo que minimiza as realizações dos demais. Então nós já conversamos um pouco sobre esse aspecto anteriormente. Então há pessoas que eles começam a olhar as suas obras e eles começam a exaltar as suas obras. E ele vê as obras de outras pessoas e ele começa a diminuir a importância do trabalho delas. Então é um sinal de farisaísmo. E a última característica é se achar santo, justo e bom, em detrimento dos demais, que é a mesma coisa que o fariseu fez na parábola. Então ele achava que ele era santo, que ele era mais espiritual do que o publicano e do que os demais homens.
Então esse excesso de uma pretensa superioridade torna a pessoa um fariseu gospel em vez de um cristão religioso. Um autor desconhecido escreveu: sempre que você ver alguém apontando a si mesmo como exemplo de espiritualidade, em detrimento dos outros, você está diante de um fariseu. Então fica aí a dica, se você quer identificar um fariseu, nós vemos aqui 14 características que identificam um fariseu, e que nenhuma dessas características se cumpra na minha e na sua vida. Por isso devemos vigiar e ter a Cristo como modelo de humildade e de simplicidade. Que Deus te abençoe no estudo da palavra de Deus a cada dia, e que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Um abraço e até a próxima.